Olá, meu irmão, minha irmã. Quinto domingo do tempo da Quaresma, hoje, 6 de abril. Uma alegria estarmos juntos para a nossa homilia diária. E eu quero acolher quem me encontra também pela primeira vez nesse canal de evangelização. Se inscreva, ative as notificações. Você sabe que para o YouTube é importante o seu joinha, o seu like, o seu comentário, né? Vamos ao evangelho, então, do quinto domingo do tempo da Quaresma. João, capítulo 8, versículos de 1 a 11, diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés, na lei, mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntavam isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá no meio do povo. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Irmãos e irmãs, Jesus hoje dá um perdão, e o perdão de Jesus redimensiona o nosso futuro. O perdão de Jesus é para todo aquele que quer algo diferente daqui para frente. Muito mais importante do que o nosso passado é aquilo que nós queremos para o nosso futuro. E sim, todos nós precisamos ser perdoados, né? Esse é o terceiro domingo, dentro do tempo da Quaresma, da necessidade da conversão. Lá no domingo retrasado, lembra? A figueira que não dava fruto, aquele exemplo da figueira que não dava o figo, da torre que cai, se vocês não se converterem, irão morrer. Domingo passado, o filho pródigo, o irmão mais velho, o pai misericordioso. E hoje, quinto domingo da Quaresma, pela terceira vez, essa temática da reconciliação, do perdão, da necessidade do perdão e do encontro com Jesus. Nós temos aqui uma mulher que viveu o melhor dia e o pior dia da sua vida, o pior e o melhor, tudo no mesmo dia. O encontro com Jesus muitas vezes acontece, e às vezes só acontece, no pior momento, e se torna então o melhor momento, né? O Evangelho então vai nos dizer que Jesus desce do Monte das Oliveiras, no qual ele foi orar, e ele chega no templo, né, muito cedinho. Tem tradução que vai dizer assim: ao romper da aurora, o sol nascendo, Jesus chega para rezar. E eis que uma mulher também tinha passado a noite em claro, não em oração, mas cometendo o pecado. Ela fez uma escolha muito errada na vida dela. Ela não está ali de graça, ela não está ali só porque aqueles homens são muito maus. Ela de fato pecou. Acontece que a lei mosaica dizia que numa situação como essa, a mulher e o homem tinham que ser apresentados para um julgamento e às vezes serem apedrejados os dois. Cadê o homem aqui, né? O homem aqui foi protegido pelos amigos. Mas no fundo, no julgamento dessa mulher, quem está sendo julgado é o próprio Jesus, né? Usaram da mulher, do pecado dela, para pôr Jesus à prova, para ter um motivo para acusar Jesus. E aí Jesus vai dizer essa palavra. Vou até grifar com o meu verde palmeiras aqui. Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a tirar-lhe uma pedra, né? Quem é que estava ali para tirar a pedra? Mestres da lei e fariseus. E eles sabiam que eles tinham pecado, que eles não cumpriam também toda a lei e que, portanto, eles não eram aptos para aquele gesto. Aí diz a palavra: eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, começar pelos mais velhos. A tradução melhor aqui seria anciãos, começando pelos anciãos do povo. Mas anciãos do povo não eram necessariamente pessoas mais velhas de idade, era um cargo de referência. Ou seja, começando pelos mais importantes, começando por aqueles que tinham que dar exemplo, começando por aqueles que educavam a cabeça das maiorias, começando por eles, foram saindo um a um. E essa palavra, meus queridos, é válida e viva para nós hoje. Quem não tiver pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Seja o primeiro a condenar definitivamente, seja o primeiro a sentenciar o irmão a não ter futuro.
E aí eles vão saindo e Jesus vai perguntar: mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Você imagina o nervosismo, a ansiedade, o pânico, o pavor que essa mulher estava, olhando para aqueles homens e olhando para cada uma daquelas pedras, que por graça e misericórdia de Deus todas caem no chão agora, né? Ninguém te condenou? Ela diz: ninguém, Senhor. E Jesus vai dizer essa palavra que ele disse para você e para mim hoje: eu também não te condeno. Podes ir e de agora em diante não peques mais. Vê o que você vai fazer com sua vida daqui para frente. É como se Jesus estivesse até dizendo para aquela mulher: filha, se você fizer isso de novo, se você entrar nessa situação de novo, eu não sei se eu vou estar aqui de novo, coincidentemente, num dia tão cedo, numa madrugada. Olha, eu não te condeno. Podes ir. E de agora em diante, escolha para você um novo destino, um novo rumo, um novo porquê. Eu não te condeno. Né? Veja, gente, Jesus não condena, mas muitas vezes nós nos condenamos a nós mesmos. Porque nós não temos esperança de que nós podemos ser melhores, porque nós não temos esperança de que nós nascemos para coisas elevadas, porque nós nos sentenciamos a dizer que o mundo é assim mesmo, que eu sou assim mesmo, que eu sou assim porque quando eu era pequeno. Nós vamos nos sentenciando, enquanto que Jesus olha para os nossos pecados mais absurdos e diz: eu não te condeno, se você quiser sair dessa vida e ir, você tem a minha bênção. Mas será que você, tantos dos nossos, será que nós queremos essa vida nova, essa liberdade? O refrão do Salmo da missa de hoje vai dizer: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. É a maravilha do perdão, da misericórdia, da salvação. A primeira leitura, lá do profeta Isaías, Deus vai dizer: não relembreis mais as coisas passadas, eis que eu estou fazendo coisas novas, vocês não estão percebendo? Este é o meu povo, eu criei para mim, para que cantem os meus louvores. Coisas novas. Você não está percebendo? E muitas vezes a nossa percepção da vida está muito machucada, está muito escravizada. Muitas vezes a nossa percepção da vida não percebe coisas novas, não percebe vida nova. Só percebo o pecado que já conheço, só percebo a escravidão na qual eu estou, só percebo as misérias que já vivi. E Deus diz: eu estou fazendo brotar coisas novas para você. E aí, quando Jesus diz para essa mulher: vai e de agora em diante não peques mais, nós podemos pensar num homem que viveu isso na vida dele também, Paulo apóstolo, que foi perdoado por Jesus, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo também viveu um grande perdão. E aí a segunda leitura da missa de hoje, Filipenses capítulo 3, versículos de 8 a 14, é o testemunho de um homem que também não foi condenado, foi perdoado e agora escolheu algo novo para a vida dele. Colocou Jesus no centro e como Senhor da existência dele, né? Ele vai dizer assim: irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer Jesus, meu Senhor. Por causa dele, de Jesus, eu perdi tudo. Mas considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele. Veja, isso aqui é um coração maduro diante do perdão que recebeu. Eu fui perdoado, mas o que eu faço agora? Paulo, uma vez perdoado lá no caminho de Damasco, Paulo agora começa a redimensionar os seus valores. O que é lixo? O que é ganho? Paulo diz assim: para mim agora não era assim antes, mas ele viveu uma experiência de Jesus muito forte. Por iniciativa de Jesus, Deus se antecipa na nossa vida. Agora vem a nossa parte. Paulo diz: quer saber? Tudo virou lixo para ganhar Jesus Cristo e ser encontrado unido a Ele. É isso que Paulo almeja na vida, muito mais do que as pessoas gostarem dele ou não. Paulo tem uma ambição na vida: ser encontrado unido a Jesus. E aí Paulo vai dizer, né? Não com a minha justiça da lei judaica, mas com a justiça por meio da fé em Jesus, que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em, olha lá, Paulo vai dizer alguns verbos aqui, ó, que são um programa de vida. Minha vida agora consiste em conhecer a Cristo, experimentar a força da sua ressurreição, ficar em comunhão com seus sofrimentos, tornar-me semelhante a Ele na sua morte para alcançar a ressurreição. Deu para encher a mão, vamos lá? Conhecer, experimentar, ficar em comunhão e se assemelhar a Jesus, para que aconteça a ressurreição em nós. Isso aqui é o projeto de vida de quem foi graciosamente, milagrosamente perdoado. O que eu quero agora para a minha vida? Conhecer Jesus. O que mais eu quero? Experimentar a força da sua ressurreição, que é o Espírito Santo derramado. O que mais eu quero? Ficar em comunhão com Ele nos sofrimentos da vida cristã. Não é fácil ser de Deus. Para quê? O que mais Paulo quer? Eu quero me tornar semelhante a Ele. Eu quero me parecer com Jesus na sua morte, na sua entrega, na sua renúncia de si. Assim, alcançar a ressurreição. Só que aí São Paulo vai olhar para si mesmo e vai ver
que nisso tudo, ele ainda não está pronto, não acabou essa obra. E aqui vem o dom da esperança. Estamos esse ano na igreja do mundo inteiro, o jubileu da esperança, né? Olha o que Paulo diz. Não que eu já tenha recebido tudo isso, ou que eu já seja perfeito, sei que não sou, mas eu corro para alcançá-lo, visto que fui alcançado por ele. Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado. Não adianta você olhar para Paulo e dizer assim, tá se achando santo agora, né? Ele diz, não, eu não sou santo, não, mas não é isso. Eu não julgo já tê-lo alcançado. Uma coisa, porém, eu faço. Então, o que tem que fazer quem foi poderosa, milagrosa, graciosamente perdoado por Jesus, como a mulher do Evangelho, como você e eu e como Paulo? O que é que tem que fazer agora quem quer conhecer, experimentar, ter comunhão e se assemelhar a Jesus? Uma coisa, porém, eu faço, diz Paulo, esquecendo o que fica para trás, que já passou. Eu me lanço para o que está na frente. Corro direto para a meta, rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Jesus Cristo. Paulo aproveitou bem o perdão que recebeu. Aproveitemos bem, irmãos e irmãs, o perdão de Jesus. Quaresma é tempo de reconciliação. A Quaresma é, sobretudo, um tempo litúrgico que nos prepara para um dia muito especial, que é a Vigília Pascal, na qual a igreja celebra os batismos e no qual todos os batizados, uma vez por ano, renovam a grande consagração da sua vida a Deus, que é o Santo Batismo. Para celebrarmos bem o dia mais importante do ano, que é a Vigília Pascal, não é nada nem outra coisa, tem a Quaresma, tem as penitências, tem tudo que é possível fazer na Quaresma, e tem também o sacramento da confissão, da reconciliação, confessar-se, buscar se reconciliar com Deus e aí sim, esquecendo o que fica para trás, se lançar para frente, ir em direção a Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.